Olá pessoal, na aula de hoje do Simped, a gente vai discutir sobre crise asmática. Asma é uma doença muito prevalente. Estima-se que até 18% da população tenha asma, e é fundamental para o médico saber reconhecer precocemente os quadros de exacerbações e saber tratar adequadamente. Na aula de hoje, a gente vai discutir sobre os principais fundamentos, os principais pilares do tratamento das exacerbações. Vamos lá? Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai discutir sobre crise de asma. Asma é uma doença crônica e inflamatória das vias aéreas inferiores e cursa com uma limitação variável desse fluxo aéreo. A paciente com asma ele apresenta sintomas como sibilância, dificuldade respiratória, dispneia e dor torácica. A gente vai chamar de crise asmática aquele evento em que ocorre uma exacerbação dos sintomas basais desse paciente, uma intensificação do processo inflamatório e da obstrução dessa via aérea inferior. São utilizados como sinônimos para crise asmática, ataque de asma ou exacerbação de asma. A asma é uma doença que compromete até 18% da população mundial e está associada com altos custos em saúde pública. Estima-se que, em alguns países, até 2% do dinheiro destinado, das verbas destinadas à saúde, são gastas em crise asmática. Perante isso, a gente tem uma iniciativa global para o controle da asma, né, que é o famoso GINA. Essa organização lança diretrizes anuais para o tratamento de manutenção e o tratamento da crise asmática. A aula de hoje vai ser pautada principalmente nas recomendações do GINA para o tratamento e diagnóstico da crise de asma. Perante uma suspeita de crise asmática, é muito importante a gente tentar identificar quais foram os triggers, né, ou os gatilhos, que fatores estavam relacionados que fez com que esse paciente que tem um momento basal ocorresse uma exacerbação desses fatores. Entre esses gatilhos, o que vai mais chamar a atenção são as infecções virais, que é um dos principais fatores para desencadear essas crises, e a exposição a alérgenos, né? Seja alérgenos alimentares, poluições ou alguns fatores sazonais. Fatores socioeconômicos e a não adesão ao tratamento também estão associados a maior número de exacerbações. Além de reconhecer os fatores de gatilho, é muito importante a gente, frente a um paciente com crise asmática, reconhecer quais são os fatores que estão relacionados com pior prognóstico, com maior mortalidade. Entre esses fatores se destaca a necessidade de ventilação mecânica. Então, aquele paciente que em algum momento da vida necessitou de ventilação mecânica para uma crise asmática, ele tem uma chance maior, um pior prognóstico comparado com aquele que não precisou de ventilação mecânica. Aquele paciente que foi internado no último ano por uma crise asmática e apresenta uma nova crise, ele também tem uma maior mortalidade. Aquele paciente que está usando corticoide atualmente ou fez um uso recente de corticoide oral, ele também está associado com um pior prognóstico. Lembrando que um dos pilares do tratamento da crise asmática é o corticoide oral. Então, se esse paciente está usando corticoide e mesmo assim ele apresenta processo inflamatório nessa via aérea, que desencadeia novas crises, esse paciente é um paciente de pior prognóstico. Aquele paciente que, embora tendo crises frequentes, não está aderindo ao tratamento de manutenção, ou aquele paciente que está usando de forma excessiva os beta-2 de curta duração, paciente que tem histórico de doenças psiquiátricas, baixa adesão ao tratamento de manutenção e histórico de alergia alimentar também estão associados com fatores de pior prognóstico. Frente a um paciente de crise asmática, é muito importante uma avaliação sistemática, uma abordagem sistemática. Na verdade, essa abordagem sistemática ela deve ser realizada em qualquer paciente na emergência. O objetivo é identificar condições potencialmente fatais, avaliar esse paciente, identificar essas condições potencialmente fatais e intervir nelas. Na crise asmática, é identificar quais são os fatores ligados a pior prognóstico e fatores que podem levar a uma asma que estão relacionados com crises mais graves ou menos graves. E, assim que identificar esses fatores, intervir. Então, frente a um paciente potencialmente grave, isso exige uma intervenção imediata.
A gente vai classificar as crises em leve e moderada e crises graves. Faz parte da crise leve e moderada a avaliação da fala desse paciente. Então, são, em geral, crianças que conseguem falar normalmente. Então, ele consegue falar frases e não interrompe a frase para respirar. Ele não tem nenhuma postura preferencial, ou quando tem, em geral, ele prefere ficar sentado. Ele não está agitado. A frequência respiratória e a frequência cardíaca, que são sinais que alteram precocemente em situações de hipoxemia, podem estar um pouco aumentadas. Pela obstrução do fluxo respiratório, essa criança vai apresentar sibilos, especialmente na fase expiratória. Não existe uso da musculatura acessória, a saturação está mantida e uma das ferramentas utilizadas de forma indireta, que pode ser utilizada no pronto-socorro, é a avaliação do pico de fluxo expiratório. Em crianças, a ferramenta é pouco utilizada. E são sinais de gravidade, aquele paciente que fala frases intercortadas ou consegue falar apenas palavras, ele tem que interromper a fala para respirar. Aquele paciente que se curva para frente para melhorar a expansibilidade torácica. E aqueles pacientes que têm alguns sinais de hipoxemia, como agitação, uma taquipneia, uma taquicardia importante. A presença de sibilos, nesse caso, no paciente grave, pela obstrução da via aérea inferior ser mais importante, pode ocorrer tanto na fase expiratória como na fase inspiratória. Aqui se observa com maior importância o uso da musculatura acessória, a saturação pode estar menor que 90% e o pico de fluxo expiratório está menor do que 50%. A presença de um desses critérios de gravidade me faz pensar e classificar essa crise asmática como crise grave. É importante dizer que a avaliação do paciente em crise asmática ela é totalmente clínica. Eu não necessito de avaliação complementar para fazer o diagnóstico de crise asmática. Eu vou utilizar exames complementares quando eu estiver pensando em complicações, uma pneumonia, uma telectasia, ou tentando identificar algum fator causal, algum gatilho, como pesquisa de vírus respiratórios, para tentar identificar alguma infecção viral. Mas não são exames obrigatórios para ser feitos em qualquer paciente. O foco da aula é falar sobre o tratamento, a gente vai falar sobre algumas propostas terapêuticas e depois discutir um pouquinho o fluxograma. Um dos pilares do tratamento da crise asmática é o uso do beta-2 agonista de curta duração. No Brasil, a gente tem o fenoterol, que é o Berotec, e o salbutamol, que é o Erolin. Esses dispositivos eles podem ser utilizados de forma dosimetrada, o dispositivo dosimetrado, que é a bombinha, ou um dispositivo inalatório. Eles agem nos receptores adrenérgicos, os beta-2 adrenérgicos, causando broncodilatação. Embora eles sejam específicos para o receptor beta-2, ele também tem ação em outros receptores adrenérgicos. E aí, por isso, o paciente pode apresentar alguns efeitos colaterais, como tremores, taquicardia, sudorese, palpitações, vômitos e rubor facial. É importante dizer que a taquicardia e os vômitos, embora possam ser efeitos colaterais do beta-2 agonista, também são sinais indiretos de hipoxemia. Então, não é porque o paciente apresenta taquicardia que a gente vai deixar de fazer o beta-2, porque muitas vezes ele está taquicárdico pela hipoxemia e ele precisa mesmo dessa broncodilatação. Uma grande discussão é qual dispositivo utilizar, se a gente vai utilizar o dispositivo dosimetrado, a bombinha, ou o dispositivo inalatório. O dispositivo dosimetrado, as partículas são menores, chegam mais facilmente ao pulmão e tem um efeito broncodilatador melhor quando comparado ao dispositivo inalatório. O dispositivo inalatório, existe uma dispersão maior desse medicamento pelo ambiente e uma deposição desse medicamento na cavidade oral. Existem estudos mostrando que mais de 50% da medicação fica retida na cavidade oral desses pacientes. Entretanto, embora isso seja discutível, naquela criança que tem um comprometimento importante do drive respiratório, aquela criança muito pequena, numa crise muito grave, talvez o dispositivo inalatório seja preferível, uma vez que ele depende menos da força da inspiração, que a criança realiza durante a inspiração, e eu consigo ofertar junto com beta-2 oxigênio. Nesse caso, eu preferi o dispositivo dosimetrado, que tradicionalmente é o dispositivo preferível. Eu tenho que usar
o dispositivo da forma correta, né? Então, para criança é recomendado o uso da máscara e o espaçador. A máscara deve ser acoplada na face da criança. A gente agita o dispositivo, tira a tampinha, acopla no espaçador e faz a aplicação. Assim que eu fizer a aplicação, eu aguardo 10 movimentos respiratórios ou de 20 a 30 segundos. A partir daí, eu posso fazer a nova aplicação. Naquela criança que já tem uma coordenação, que consiga coordenar respiração nasal com respiração oral, é preferível desconectar a máscara e usar apenas o bucal com o espaçador. Porque o uso da máscara está relacionado com deposição da medicação na cavidade nasal, então diminui um pouquinho os efeitos dele. Outro pilar do tratamento são os corticoides sistêmicos. A gente diz os mais utilizados na crise asmática é a prednisolona, que é em forma de solução oral, prednisona ou metilprednisolona. Se a gente vai utilizar via endovenosa ou via oral, isso vai ser de acordo com a aceitação da criança. Então, aquela criança que tem aceitação do medicamento via oral, a gente vai dar preferência para o medicamento via oral. Se tem crianças com repercussões hemodinâmicas pelo próprio quadro respiratório, criança com vômito, a gente vai dar preferência para o uso parenteral da medicação. Existem alguns estudos comparando esses corticoides com dexametasona e não mostrou grandes benefícios comparado com dexametasona não, tá bom? A dose de ataque é 2 mg por quilo, a dose de manutenção 1 a 2 mg quilo dia por um período de 3 a 5 dias. Existem também alguns estudos atualmente tentando mostrar o benefício do uso de corticoide inalatório, principalmente o corticoide inalatório em altas doses nas crises graves. Então, tem alguns estudos mostrando até benefício do uso desse corticoide inalatório, embora não seja uma conduta muito comum de se ver na maioria dos serviços. O tratamento da hipoxemia é feito com oxigênio, né? A gente vai tentar manter uma saturação entre 94% e 98%. A escolha adequada do dispositivo de acordo com o grau da hipoxemia também é importante. E aqui é importante prestar atenção em alguns sinais indiretos da hipoxemia, como agitação, aumento significativo da frequência respiratória e da frequência cardíaca. Então, muitas vezes, embora o oxímetro mostre uma saturação maior que 90%, a gente pode considerar o uso de oxigênio de acordo com a avaliação global desse paciente. Outra medicação utilizada é o brometodipatrópio, o famoso Atrovent, né? Ele tem uma ação anticolinérgica e um efeito cinético com beta-2 de curta duração, então ele faz broncodilatação. Aqui é uma sugestão de dose que a gente trouxe, embora isso também tenha bastante divergência na literatura. O que os estudos mostraram que o Atrovent, né, o brometodipatrópio, está associado com a redução da internação, quando ele é usado de forma precoce nas crises graves. Então, aquelas crianças com crise grave de asma, que receberam beta-2 de curta associado ao brometodipatrópio, elas internaram menos do que aquelas que não receberam brometodipatrópio. Para aquelas crianças que vão ser internadas ou que receberem alta, a gente descontinua o uso do ipatrópio. Ele é indicado para essa situação específica. Outra medicação que também é muito discutível o uso é o sulfato de magnésio. O magnésio ele é um íon muito parecido com o cálcio, tem uma semelhança em relação ao cálcio, em relação aos receptores, porém ele não tem o mesmo efeito do cálcio na contração muscular, de forma que com o uso do sulfato de magnésio ocorre um relaxamento muscular. Esse relaxamento muscular, na musculatura lisa dos brônquios, está relacionado com a broncodilatação. O sulfato de magnésio, embora também tenha estudos falando do uso de sulfato de magnésio de forma inalatória, mas também mostrando bem discutível o uso de forma inalatória, o uso mais tradicional é de forma parenteral, intravenosa, uma dose de 25 a 50 mg por quilo, infusão lenta devido a esses efeitos colaterais, tá? Os efeitos colaterais são raros, a gente tem que chamar atenção para a hipotensão, por causa da vasodilatação, arritmias e depressão respiratória. Essa medicação ela é contraindicada em paciente com insuficiência renal e não tem grandes benefícios em crianças menores que 2 anos. E ela é indicada para aqueles pacientes com crise grave que não teve resposta ao tratamento inicial com corticoide, beta-2 de curta e o brometodipatrópio. Nesse contexto, ela diminuiu as internações. Existem outras medidas para serem feitas, e é bem discutido, e aí a controvérsia é bem maior.
Aminofilina e teofilina estão associados com muitos efeitos colaterais, a gente quase não se vê utilizar isso mais em criança. A mistura gás hélio com oxigênio torna a densidade do ar menor e facilita com que as partículas do beta-2 agonista cheguem até o pulmão. Essa mistura pode ser considerada principalmente se a criança precisar de um FGO2 menor que 40%. A necessidade de FGO2 maiores que 40% já não tem essa alteração na densidade do ar. A adrenalina subcutânea foi utilizada por um grande tempo como medicação para as crises graves, mas vários estudos mostraram que o beta-2 inalatório ele tem um efeito semelhante ou até mesmo melhor do que o uso da adrenalina. E hoje em dia se discute muito o uso do beta-2 contínuo, intravenoso contínuo, né, como a terbutalina. Essas medicações estão associadas a vários efeitos colaterais, como arritmias, hipocalemia. E o que se considera hoje em dia é que se essa criança precisa usar beta-2 contínuo, se você considerou o uso do beta-2 contínuo, talvez mais do que uma outra medida broncodilatadora, ela precisa de um suporte respiratório, talvez ela precise de mais pressão nessa via aérea. Então, considerar o uso de ventilação não invasiva, como CPAP, o BiPAP ou o próprio catéter de alto fluxo. O uso dessa pressão vai estimular o recrutamento de algumas áreas que estão mais fechadas, né? Mais obstruídas. Então, assim, de forma geral, frente a uma criança com crise de asma, a gente vai, através do exame físico da minha história clínica, eu vou classificar essas crianças em crise leve e moderada ou crise grave. Aquela criança com crise leve e moderada, as medidas iniciais são beta-2 de curta e corticoide oral. E a partir daí eu vou avaliando a resposta e a melhora desse paciente. Frente ao paciente com uma crise grave, as medidas iniciais são beta-2 de curta duração, brometo de pratrópio e corticoide oral ou intravenoso, de acordo com a aceitação da criança e da repercussão hemodinâmica. Se esse paciente não teve resposta a essas medidas, eu vou considerar o sulfato de magnésio. E se esse paciente não teve resposta ao uso de sulfato de magnésio, em geral a gente espera 1 hora para a gente avaliar essa resposta, considerar o uso de ventilação com pressão positiva. Lembrando aqui, o corticoide inalatório tem pesquisas mostrando o benefício do corticoide inalatório, embora não seja rotina. E um paciente que está com insuficiência respiratória iminente, aquele paciente que está bradipneico, que está com uma respiração ineficaz, que está bradicárdico ou com comprometimento do nível de consciência. Esse paciente que tem insuficiência dos mecanismos compensatórios da hipoxemia, inicialmente eu vou considerar oxigênio em altas concentrações, beta-2 contínuo inalatório, corticoide endovenoso, porque muitos desses pacientes já apresentam repercussões hemodinâmicas, e a ventilação com pressão positiva. Posso considerar também intubação traqueal, lembrando que ventilar esse paciente vai ser difícil, já que eu vou exigir altas pressões, e isso pode estar associado com piora das repercussões hemodinâmicas e com risco de barotrauma. Falando em crise de asma, é muito importante o plano de ação. Então, toda criança que tem diagnóstico de asma, é muito importante orientar muito bem essa família para reconhecer os sinais de exacerbações, os sinais que exigem que essa criança seja levada ao pronto-socorro imediatamente e uma crise asmática que eu possa conduzir em casa, as medidas iniciais. Famílias que têm um plano de ação bem feito vão menos ao pronto-socorro e têm crises menos graves. E aqui, como plano de ação, a gente pode citar o uso do beta-2 de longa duração, especialmente o formoterol. Aquelas crianças que usam o formoterol, e o formoterol ele tem um efeito tanto de longa como de curta, perante uma crise de asma, eu posso orientar essa família a aumentar as doses do formoterol ao longo do dia. Então, ao invés de usar 2 vezes por dia, usar 3 vezes ou 4 vezes ao longo do dia, de acordo com a intensidade da crise. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. O objetivo foi abordar e discutir um pouquinho sobre os principais pilares do tratamento da crise de asma e fornecer uma ferramenta para a gente conduzir esses casos na emergência. A crise de asma é grave, pode ser uma condição grave e é muito frequente no pronto-socorro. Bom, qualquer dúvida, a gente está à disposição. Muito obrigado.